E aí, meus amigos, meus irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui continuando nossa jornada de leitura e reflexão do Evangelho de Jesus, relatado pelo apóstolo João. E vamos continuar na nossa jornada aqui do capítulo 6, e hoje nós vamos encerrar. A leitura vai ser um pouco mais extensa. Nós vamos ter uma reflexão muito interessante, fechando o capítulo 6. Muito obrigado pela contribuição de cada um de vocês, compartilhando os vídeos, curtindo, comentando, nos ajudando a espalhar e anunciar a mensagem e a palavra de Deus. Bora para a nossa leitura de hoje. João, capítulo 6, a partir do versículo 45, diz assim: Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. É nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se vier o Filho do Homem subir para o... Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disso é que falei a vocês, que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: Não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. E se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem haveria de trair. Até aqui a nossa leitura hoje. Muito bom esse trecho, queremos refletir. Nós temos várias curiosidades e coisas muito importantes para aprender com a palavra de Deus.
lembrando do começo desse capítulo, do capítulo 6, onde Jesus inicia esse capítulo sendo seguido por uma grande multidão, onde ele alimenta essa multidão, faz um grande sinal de multiplicação dos pães e dos peixes, e depois usa disso para alguns ensinamentos, faz a grande declaração de que ele é o pão da vida, de que ele se oferece como pão àqueles que creem, e prosseguimos nesse assunto. E aqui no versículo 45 já temos algo muito importante a refletir, e diz assim: está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Lá atrás, Jesus diz que ele não lançaria ninguém fora daqueles que o Pai o entregava. E a pergunta fica: quem são os que o Pai o entrega? E aqui nós temos essa resposta. Portanto, a todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Nós temos aqui a resposta daqueles que vão até Jesus, foram aqueles que creram nas coisas que o Pai disse, nas coisas que os profetas falavam sobre Deus e sobre Jesus. Versículo 47, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E no 48 ele repete a afirmação de que ele é o pão da vida. E do 49 em diante começamos a ver uma declaração que vai gerar desconforto e confusão. E diz assim, versículo 51, eu sou o pão da vida. Ele reafirma a declaração que ele já havia feito, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 53. Em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. E aqui nós começamos a ter um grande problema do entendimento desse ensinamento e dessas palavras de Jesus. Nós entendemos claramente, a partir de tudo que lemos e de tudo que Jesus está ensinando, que isso que Jesus estava falando no versículo 53 não era algo literal. Mas mesmo assim, eu gostaria de citar uma conversa que tive várias vezes com um grande amigo meu, e ele sempre dizia isso nas nossas conversas. Que conversa de doido é essa do seguidor de Jesus, né? Comer da minha carne, beber do meu sangue, e Jesus prossegue nesse assunto. E nesse momento nós vemos os judeus começarem a discutir sobre isso e a ficarem intrigados, e levaria eles a pararem, alguns dos seguidores de Jesus a parar de seguir ele. Mas é porque não entenderam que Jesus não estava falando literalmente sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. O que Jesus está falando aqui era de algo espiritual e tinha a ver com a sua entrega de sacrifício que aconteceria lá na frente, quando ele se entregasse na cruz do Calvário e morresse pelos nossos pecados, né? Entregando o seu corpo, derramando o seu sangue em favor de nós. E esse comer da carne e beber do sangue tem a ver com comunhão, e nós vamos ver isso aqui. Versículo 54, ele reforça: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E aqui está o grande entendimento sobre tudo isso que Jesus está falando. Comer a carne e beber o sangue tem a ver com unidade, permanecer em mim e eu permanecerei nele. E ele diz que isso é o que ele vive com o Pai, ou seja, a unidade que Jesus tem com Deus é a unidade que ele está oferecendo àqueles que creem nele e que têm comunhão com ele. E essa comunhão que significa comer da sua carne, beber do seu sangue, participar do seu sacrifício, viver em Jesus, em Cristo. E é isso que é o verdadeiro significado espiritual dessa declaração de Jesus.
E eu gostaria que você pensasse sobre isso, sobre essa conversa de doido de Jesus, sobre essa conversa estranha de Jesus, sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Qual é o nível da nossa comunhão com Deus? Porque aqueles que o Pai entregou a Jesus, aqueles que creram no Pai, foram até Jesus, esses são os que terão comunhão com Jesus, participarão do seu sacrifício e viverão com ele. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Aqui nós vemos que ele está falando dessa íntima comunhão, dessa unidade em que ele vive com o Pai e que nós viveremos com ele se participarmos do seu sacrifício, se estarmos unidos com Cristo, se crermos nele e vivermos nele, sabendo que alimentar do seu pão é participar da vida de Cristo. Dentro desse assunto, onde Jesus está falando sobre termos comunhão com ele, sobre comermos da sua carne, bebermos do seu sangue, tem a ver com crer em Deus, com crer em Jesus e crer no seu sacrifício. Crer que a entrega dele nos salvaria. Crer que a entrega dele nos dá a vida eterna. Crer que aquilo que Cristo fez era tudo o que nós precisávamos para ter comunhão e unidade com Deus. Vida eterna é vida em Deus, vida em Cristo. E aqui no versículo 60 nós vemos algo muito importante. Jesus começa esse capítulo tendo uma grande multidão o seguindo, empolgada e louca para estar ouvindo, recebendo. Mas nós vemos que não era bem isso que essa multidão queria. O versículo 60 nos diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? E aqui eu volto sobre essas palavras estranhas de Jesus, sobre a profundidade de estar em Jesus, de ter comunhão e unidade com Ele, de crer naquilo que Ele estava fazendo e naquilo que Ele faria. E muitos abandonaram Jesus. Toda aquela multidão que seguia Jesus já não o seguia mais. E Jesus faz uma pergunta emblemática àqueles que Ele tinha escolhido para caminhar com Ele. E Jesus responde, Jesus continua, né? Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. E aqui Jesus, vendo que os seus discípulos reclamavam e viam que era difícil permanecer nos seus ensinamentos e participar desse sofrimento que ele estava falando que passaria. Muitos o abandonaram e ele questiona se os discípulos também o abandonariam. Versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. 67. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? E aqui vem a resposta maravilhosa a nós. E Simão Pedro respondendo disse, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus, que o Senhor é o separado de Deus, que o Senhor é o ungido de Deus, que o Senhor é enviado por Deus, o Senhor é o Messias. Para quem iremos? Pergunta Pedro, quando Jesus pergunta se eles não querem também se retirar. Eles entenderam, baseado na revelação do Espírito Santo, como o próprio Jesus disse, que é o Espírito que vivifica a mensagem, a palavra lançada.
E eles entenderam que não tinham para onde ir a não ser Jesus. Para ter vida eterna, somente Jesus, só o Messias, só o Salvador, só o homem-Deus, só Jesus, que era Deus, poderia entregar a verdadeira vida a eles. E essa é uma declaração que nós precisamos guardar em nosso coração. Se você crê na mensagem de Deus, a partir da mensagem de Deus, Deus nos levou até Jesus, te levou até Jesus. E a partir de Jesus, nós entendemos que somente nele, no sacrifício, tendo comunhão, intimidade, unidade com Jesus, sendo um com ele, participando do seu sacrifício, crendo, nós não temos para onde correr. Não temos a quem recorrer, a não ser Jesus, que nos oferece a verdadeira vida, a vida eterna. E é isso que eu gostaria que você refletisse e pensasse, fizesse a sua leitura e deixasse o Espírito Santo ministrar ao seu coração a verdade sobre a vida e a verdade sobre o caminho que temos a seguir. Ter unidade com Cristo. Mesmo que as palavras sejam duras, difíceis, mas nós só temos uma opção: seguir a Jesus. Pois fora disso, não teremos vida. Pense sobre isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida que há na palavra do Senhor. Pela vida que há através do Espírito Santo, que vivifica a palavra, que traz verdade sobre aquilo que falamos, que testifica que somos criaturas e que filhos adotados por Jesus, salvos em Cristo, tendo unidade, tendo comunhão no seu sacrifício e na sua vida, assim teremos vida eterna e teremos unidade com o Pai. Que essa verdade, essa realidade alcance os corações. É a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe você.